Bom dia, meus amigos. Mais uma vez aqui, terça-feira de manhãzinha, para a gente poder fazer o nosso café com Mauro, não é? Nesse café com Mauro de hoje, a gente vai finalizar a nossa lei de destruição, que a gente tem falado dela durante 2 semanas e vamos finalizar hoje. Eu prometi a vocês que se houvesse bastante perguntas aí, a gente traria as respostas. Se não houvessem, eu ia fazer um apanhado aí, falar um pouquinho mais sobre algumas coisas, e foi o que eu fiz, porque eu acho que as coisas que a gente vai falar respondem algumas perguntas que eu vi por ali aparecendo, não é? E algumas pessoas que deixaram para mim no particular também algumas perguntas que foram legais. E hoje, então, eu vou trazer para vocês esses pontos que eu já mais ou menos comentei na semana passada, que são os flagelos destruidores, que a gente já falou um pouco sobre eles, guerras, homicídios, crueldades, duelos e pena de morte. O que acontece isso? Esses são pontos cruciais que estão dentro da lei de destruição, que fazem parte da destruição abusiva, que a gente já falou sobre elas, e que trazem a nós mesmos, seres humanos, espíritos encarnados no planeta, dentro desse processo, agindo dentro desses lugares, não é? Destruição abusiva, abusos, não é? Por ignorância, por desconhecimento, por livre arbítrio, muitas das vezes. Então, quando a gente fala de flagelos destruidores e a gente traz a destruição abusiva nos flagelos destruidores, a gente vai trazer a nossa mãozinha, não é? As nossas mãozinhas aí agindo de certa forma dentro do processo de evolução, visando o lucro abusivo de algumas coisas, e então a gente faz com que algumas tragédias aconteçam. Já falamos sobre isso, não é? Alguma matança de animais que não seja simplesmente para poder suprir a necessidade de alimentação, destruição abusiva, de novo, flagelos destruidores. Vazamento de óleo dentro de navios no meio do mar e a matança e o assassinato de animais, da vida, né, dentro do mar e aves também, que a gente vê por aí essas tragédias acontecendo todo o tempo. Destruição abusiva, mãozinha de quem? Nossa! Porque nós estamos aí ainda com o pensamento do egoísmo e do orgulho, essas duas chagas, que nos levam a agir dessa forma, visando somente o nosso bem-estar e não pensamos no todo do planeta. Conforme nós formos evoluindo, isso acontece em todos os planetas, não é só no planeta Terra, mas a gente está falando daqui. Conforme a gente vai evoluindo e vai passando por tudo isso, nós vamos aprendendo e esses flagelos que tem a nossa mão aí, que é destruição abusiva, vão diminuindo. Os flagelos destruidores, por conta da natureza, já falamos também, acontecem para que o planeta evolua de forma como um todo, né? Tanto na geologia quanto nos seres que o habitam também, fazendo com que toda a situação com que os espíritos passem, as pessoas passem dentro do processo dos flagelos destruidores, possa trazer de dentro deles um contato maior com suas virtudes e com a bondade e com a caridade e com a solidariedade, que é exatamente como a gente se sente quando sabemos de uma tragédia onde aconteceu um desencarne coletivo, onde as pessoas estão sofrendo, estão passando fome e a gente se organiza e faz o bem. Então é isso que vale mais a pena nos flagelos destruidores. Tanto de um lado, vale a pena pelo exercício das virtudes, e do outro lado, para a gente acordar um pouco e saber que nós podemos fazer mais do que fazemos hoje em dia, não é? Trazemos guerras. Guerras, e vocês falam, mas como pode hoje em dia ainda ter guerra? E a guerra ser pela mão do homem e ser um agente destruidor dentro dessa lei que é divina. Por quê? Também pelo processo evolutivo de cada um de nós. A gente ainda tem seres ocupando lugares de destaque dentro da política e dos governos do mundo inteiro e que ainda não tem uma intelectualidade, não tem como é que a gente fala? Um desenvolvimento moral, não é? Tanto quanto o desenvolvimento intelectual deles. Porque o desenvolvimento intelectual não quer dizer trabalhar no bem, não é? Para trabalhar no bem, para estar conectado com o bem e com o amor, nós precisamos nos desenvolver moralmente. Então, só o intelectual não vai adiantar. Temos que ter o moral também. E aí a gente tem uma série de coisas que acontecem dentro dessas figuras que nos governam de certa forma e que alguns deles nos levam às guerras, não é? E com isso
vão haver as matanças, vão haver todos esses problemas. E, logicamente, tudo isso dentro da parte da lei da destruição, que a gente sabe, se você é uma pessoa que vai para a guerra e vai matar alguém na guerra, você vai matar pelo instinto de conservação, pelo seu instinto de sobrevivência, ou forçado aquilo, porque você não queria ir para a guerra. Então, a intenção também dentro desse processo vai sempre, né, ser levada em consideração diante das nossas ações dentro de processos que fogem do nosso controle, como a guerra, por exemplo, não é mesmo? Temos aí, dentro desse processo da guerra, eu já falei de homicídio, né? A gente sabe que a gente não tem esse direito. No caso da guerra, a gente às vezes é forçado a alguma situação, mas homicídios, de uma forma geral, lei de destruição abusiva, a nossa mãozinha vai lá e mata o outro, né? E comete a ação do homicídio, assassina alguém. Então, isso quer dizer que o nosso processo evolutivo, o nosso lugar evolutivo, precisa melhorar ainda um pouco mais, porque nós precisamos encontrar um lugar onde não precisaremos tirar a vida de alguém para resolver um problema. Quando a gente faz esse tipo de coisa, nós estamos apenas reagindo a alguma coisa. Então, o nosso instinto animal está falando mais alto. E nós precisamos agir conscientemente ao invés de reagirmos, não é mesmo? Então, a gente precisa levar tudo isso em consideração e saber que sim, os homicídios são uma destruição abusiva dentro da lei de destruição. Não é o mais correto. Nós precisamos nos moralizar cada vez mais e evoluir nesse sentido como um todo, não é? A gente vai falar de crueldade. Crueldade é a lei de destruição no seu pior momento. É o mais próximo que nós podemos chegar também desse instinto animal, dessa animosidade, não é? Também tem isso. Não é o instinto animal, é da animosidade pura e simples. Porque a gente vai juntar esse livre-arbítrio para fazer o mal. Então, destruição abusiva no seu pior lugar, não é? De maldade, digamos assim, se a gente pode falar dessa maneira. Tudo dentro do processo evolutivo é utilizado pela espiritualidade para o aprendizado? Sim, meus amigos. A espiritualidade ela é completamente econômica e tudo vai ser utilizado para o bem, para o melhor. Apesar de a gente às vezes não entender, né? Por exemplo, no caso da crueldade. Mas a gente precisa saber que existe algo maior regendo todos esses movimentos para um objetivo maior de aprendizado do amor. Mas isso a gente vai falar mais para frente, porque a gente tem algumas leis que vão detalhar esses pontos um pouquinho mais. Duelo eu achei interessante trazer para vocês, porque no duelo a gente encontra duas coisas interessantes: o homicídio e aí o suicídio também. Porque quando você entra numa situação de duelo e você se propõe, você sabe que ou você vai sair assassinado ou você vai matar. Então você tem a consciência das duas saídas de dentro desse processo do duelo, que é onde você se coloca, não é? Então isso aí é muito importante para a gente poder saber. E pena de morte, que ainda existe, porque infelizmente nós somos ainda aqueles seres onde o egoísmo e o orgulho regem muito mais do que a bondade e o amor, e nós ainda somos muito próximos desse instinto animal e achamos que podemos ser dono da vida das pessoas. Então a pena de morte ela vai acabar sim um dia, dentro de todo o processo, ela vai finalizar em todo o planeta, mas vai ser quando nós humanos atingirmos um grau evolutivo moral maior do que o que estamos agora. Como é que se começa isso? Começa em nós. Começamos fazendo o nosso movimento, começamos em nós tentando não participar desses processos que a gente listou hoje aí, ou tentando melhorar a nós mesmos a nossa posição dentro desses pontos facultativos aí, né, desses pontos importantes da destruição abusiva que nós citamos hoje, tá bom? Assim a gente fecha essa lei de destruição de uma maneira bem legal e a gente então tem mais 2 programas aí pela frente no final do ano. Eu vou tentar trazer para vocês alguns assuntos interessantes. Se vocês quiserem, pode dar sugestões aí para a gente fazer o nosso programa de Natal e o nosso programa de Ano Novo, que vem aí nas outras terças-feiras. E a gente se vê então na próxima terça, já com o nosso programa especial de Natal. E eu espero vocês e até lá.